Muito bem, senhoras e senhores, cá estamos de volta aqui no estúdio do Loop Infinito com todos os iPhones aqui na bancada para a gente fazer um vídeo sobre testes. Será que o iPhone 13 e o iPhone 13 Pro, eles estão capando o desempenho, estão reduzindo o desempenho para evitar superaquecimento? Será que temos aqui uma possível polêmica? Então roda a vinheta e vamos descobrir. Vamos falar um pouco sobre o Thermal Throttling dos iPhones. Thermal Throttling é uma prática muito comum em qualquer computador, isso inclui smartphones, que são computadores portáteis. Estamos falando de uma situação em que o processador, a CPU, a GPU, o chip, ele começa a esquentar muito e aí rola uma redução no desempenho para evitar o superaquecimento e evitar danos aí aos componentes internos. E aí por isso que o desempenho fica capado. A gente percebe muito isso nos iPhones quando a tela fica um pouco mais escura, quando o brilho máximo fica limitado, mais reduzido. Vocês já viram isso? Você abre lá a barra de brilho, você tenta pôr no máximo, mas tipo de 70% até o máximo é igual. Isso porque ele esquentou e está reduzindo um pouco o desempenho ali para não sofrer um superaquecimento. Então é uma prática comum que acontece em qualquer computador, porém ela se torna um problema quando ela acontece de forma agressiva e acaba comprometendo o desempenho. E aparentemente isso pode estar acontecendo com a linha iPhone 13. Pode ser que ele não faça um bom trabalho aí com o chip A15 Bionic em dissipar esse calor, e aí o resultado é um iPhone 13 que não tem um desempenho tão alto quanto ele poderia ter. Então a gente vai testar isso hoje e ver se comprovamos mesmo essa teoria. Eu comecei a observar essa possibilidade no vídeo de hands-on do Nanete, o primeiro vídeo que a gente fez testando os iPhones 13 aqui no Loop. Quando ele rodou lá o Geekbench, o 3D Mark, eu vi que no teste do Wildlife Extreme a gente teve um ganho de apenas 1 quadro por segundo em relação à geração anterior, em relação ao iPhone 12. Então parecia que o A15 Bionic trouxe apenas um ganho mínimo ali de desempenho, Nesse teste específico, de uma geração para outra, a gente espera ver uns 3, 4 FPS a mais, porque ele é muito pesado mesmo esse teste. Mas um só é quase insignificante no uso do dia a dia. Então eu achei que poderia ter alguma coisa estranha aí, Mas beleza. Quando eu fiz o meu vídeo, que aí foi sobre o 13 Pro, e também o 13 Pro Max, aquele vídeo que era para ser um vídeo de primeiras impressões, mas virou uma análise completinha com os testes de câmera. Não chamo de review, porque para fazer um review, para indicar ou não a compra, preciso testar mais do que um dia, obviamente. Mas já foi ali uma análise inicial completinha, Eu rodei benchmarks nele, então eu rodei vários benchmarks. E eu percebi uma coisa estranha. Quando eu estava testando o 3D Mark, o Wildlife Extreme, às vezes ele ganhava 1 FPS, às vezes ele ganhava 2, às vezes ele ganhava 3, às vezes ele não ganhava nada em relação ao iPhone 12 Pro. Então estava muito, mas muito inconsistente. Aí eu peguei uma bolsa térmica que estava no freezer do apartamento, coloquei na mesa, pus o iPhone em cima, deixei ele gelar um pouquinho, ele resfriar. Rodei o teste de novo e o desempenho foi muito mais alto, foi tipo 1000 pontos a mais. Realmente aumentou bastante. Lembrando que quando eu estava rodando ali no começo, ele não estava muito quente, não. Ele estava numa temperatura normal. E aí, quando eu fiz esse mesmo teste no iPhone 12 Pro, deixei rodando ali o benchmark, depois eu coloquei ele em cima da bolsa gelada, para ele resfriar, para ver se ganhava um desempenho. Ele não ganhou desempenho, então o thermal throttling dele estava ok, mas aqui estava muito agressivo. Então foi aí que eu comecei a observar essa possibilidade, porque até faz sentido, porque no evento da Apple, eles falaram, tantos por cento mais potente do que a concorrência. Pela primeira vez em muito tempo, eles não compararam com a geração anterior. E falar que é mais rápido que a concorrência é fácil. Porque se você pegar o 12 Pro e rodar um benchmark e comparar com o Snapdragon 888, ele vai ganhar. Então, falar que é mais rápido que a concorrência não diz nada. Tecnicamente, ali no benchmark, o A14 Bionic ainda é líder no mercado do smartphone, em relação ao que a gente tem no mundo Android. Claro, estamos falando de benchmarks sintéticos, Isso não representa experiência no dia a dia, não quer dizer que um smartphone é melhor do que o outro. Estou falando apenas da capacidade computacional aí do chip, bruta, rodando o benchmark. Então aí eu fiquei meio assim, vamos fazer um teste. E é isso que a gente vai fazer agora aqui nesse vídeo. Nós vamos usar o 3D Mark, porque eu testei isso também no Geekbench, que faz um processamento aí da CPU, e eu não consegui replicar tão bem esse teste. E o 3D Mark, ele tem um teste do Wildlife, que é o Extreme com Stress Test, Ou seja, ele fica rodando 20 vezes
roda um atrás do outro sem parar, e aí ele consegue testar o desempenho, né, a estabilidade do smartphone rodando continuamente, ver se ele está esquentando, se está reduzindo o desempenho por causa disso, e aí a gente consegue ter um resultado mais preciso. Então, como esse é um teste mais delicado, eu deixei para fazer aqui no estúdio, né, quando a gente voltou. A minha ideia, a princípio, é comparar dois iPhones iguais de gerações diferentes. Então, é o 12 Pro com o 13 Pro Max. Porém, como estamos com todos aqui na bancada, eu vou fazer esse comparativo incluindo também o 13 Pro Max, o 13 e o 13 Mini. E a gente consegue analisar a pontuação deles depois desse teste mais longo e ver qual que está mais sujeito a esse thermal throttling agressivo. Então tá aqui o teste que nós vamos rodar, ó, Wildlife Stress Test. Lembrando que você pode rodar isso no seu smartphone também para comparar o desempenho aí com o que a gente está testando aqui hoje, tá? Ele é grátis na Play Store e também no Android. Você pode baixar até no Windows, né? São vários benchmarks aí, vários testes que o 3D Mark faz que são bem legais. Então, vou colocar todos eles aqui na bancada agora e a gente vai fazer esse teste. Vamos lá. Depois de 20 minutos de teste, temos aí o nosso resultado. Deixa eu ver como é que tá a temperatura. Bem quentinho aqui, toda a parte traseira do Pro Max. Deixa eu ver o 13. O 13 está mais quente, eu sinto o calor até nas laterais aqui dele. No Pro Max eu não cheguei a sentir tanto na lateral, é mais aqui na parte traseira. Deixa eu ver o 13. O 13 está igual, o Pro Max tá todo quente aqui em volta, né? Não é um ponto específico. Deixa eu ver o 13 Mini. Nossa, o 13 Mini tá torrando. É o que está mais quente de todos, talvez pelo corpo menor, né? Menos dissipação de calor. E o 12 Pro, o 12 Pro não tá tão quente. O 12 Pro ele tá, menos quente que o 13 Pro Max. Então, assim, mais quente é o 13 Mini, depois vem o 13 e o 13 Pro, 13 Pro Max e o 12 Pro é o que eu senti menos calor. E aí nós temos vários dados para analisar aqui agora, né? Vamos dar uma olhadinha aqui rápida. Eu vou pegar o 13 Pro aqui para a gente fazer uma análise. O que é legal de observar é esse gráfico aqui. Então percebam que tem várias bolinhas, né, nesse gráfico. Cada bolinha é um dos 20 testes que foi realizado. O primeiro teste a gente marcou 2.397 pontos. Aí ele já esquentou um pouquinho. No segundo já reduziu bastante, né? 1.789 pontos. Já é o thermal throttling, ó, esquentou, segura o desempenho. E aí a gente mantém uma consistência, né? 1.700, 1.800, 1.900, 1.800 de novo, 800, 800, 800, 800, 700. Fica mais ou menos nessa faixa, né? Com o último score sendo o mais baixo, pontuação de 1.700 aqui no final. Vamos considerar a pontuação do final para a gente avaliar esse thermal throttling. Então, o 13 Pro 1.700, o 13 Pro Max 1.849, ou seja, lidou melhor aí. Vamos ao 13, 1.719, também fez um trabalho um pouquinho melhor aí que o 13 Pro, e o Mini 1.625, ou seja, de fato, como eu previ, o Mini é o que mais sofre aí com o thermal throttling por ter o corpo menor, né? Então ele afeta mais o desempenho. Agora, o 12 Pro, ele variou de 2.213 pontos no primeiro teste para 1.472. Então ele também sofreu aí com o thermal throttling, teve uma perda considerável, mas ele teve essa pontuação mais baixa porque ele é da geração anterior, então é de se esperar em um desempenho menor. Porém, o que eu tô achando interessante constatar nesse teste é que essa curva do thermal throttling, né, da redução do desempenho por causa do superaquecimento, tá igual em todos os modelos, incluindo a geração anterior aqui, o 12 Pro, tá muito parecido, né? Mesmo considerando o fato de que os modelos Pro, eles têm um núcleo adicional aí de GPU no chip A15 Bionic. Enquanto os iPhones 13 têm 4 núcleos, os iPhones 13 Pro têm 5 núcleos gráficos. Agora, aprofundando aqui a nossa análise, o 13 Mini sofreu mais do que todos os outros com o thermal throttling porque ele já sofreu no primeiro teste. Ele tem o mesmo chip que o 13 Pro, o 13 Pro Max. Então ele devia ter um resultado inicial similar, né? Todos tiveram aí de 2.300 a 2.400 pontos. Ele teve 2.160. Então no primeiro teste que rodou, ele já esquentou muito e já reduziu o desempenho, né? E o que mais sofreu um thermal throttling ao longo dos testes foi o 12 Pro. O 12 Pro caiu de 2.213 para 1.472 no último teste aqui, uma estabilidade aí de 66,5%, né? Todos os três tiveram estabilidade aí acima de 70%. Então, em termos de redução no desempenho por causa do calor, se a gente comparar o 12 Pro com o 13 Pro melhorou essa situação.
A pontuação está muito próxima, né? 2.397 para 2.213. É uma variação que nos aplicativos no uso do dia a dia não dá para perceber a mudança no desempenho, mas melhorou o thermal throttling, né? Ele não reduziu tanto. Porém, eu tenho uma teoria do porquê que isso está acontecendo. Eu acho que ele tem uma sensibilidade maior e ele já começa capado. E a gente vai tentar comprovar isso agora com um resfriamento ativo, né? Colocando alguma coisa para deixar eles numa temperatura mais baixa. Se a pontuação dos 13 for mais alta com a temperatura mais baixa, é porque ele já está rolando passivamente uma redução no desempenho. Curioso, né? Mas enfim, vamos lá. Vamos fazer esse segundo teste agora. Temos o que para resfriar o ventilador? Então, saco de gelo. Boa. Vamos lá, vamos preparar aqui. Manda o gelo aí, vai. Acho que vai dar bom. Ó, improvisei um recipiente aqui de isopor remendado. Vamos ver se vai rolar. Não precisava de tanto gelo, né? Mas beleza. Gostaram do meu martelo? Vamos lá, vamos posicionar os meninos aqui, ó, em cima do gelo. Obviamente eles vão escorregar, né? Agora não vai ser... Eu não vou conseguir deixar eles todos bonitinhos na mesa. Mas dá pra entender, né, o que tá rolando. Eles não precisam ter um contato direto com todo o gelo também, né? Só deles estarem aqui próximos já dá uma gelada, né? Foi assim que eu consegui fazer o teste lá quando eu estava lá no apartamento em Madrid. Foi colocando em cima da bolsa de gelo, não estava 100% em cima, mas está rolando. Prontinho, todos os iPhones estão aí sobre o gelo. Se derreter, bom, é água, tem resistência à água, não tem nenhum problema, né? Isso é o suficiente para já rolar uma dissipação no calor. Então eu vou deixar 5 minutos eles em cima do gelo, eles já vão ficar com uma temperatura bem reduzida. E só o fato deles estarem aqui em cima vai manter a temperatura reduzida durante todo o teste, né? Vamos ver o quanto de gelo vai derreter aqui nesses 20 minutos. E é isso, vamos colocar para rodar e depois vocês vão ver aí o resultado. Ah, não. No meio do teste, a bateria do iPhone 12 Pro estava acabando, entrou um pop-up e interrompeu. Eita, nós. Vamos lá, vamos começar de novo, então. Pronto, terminou o nosso teste e vamos lá. Vamos tirar os iPhones aqui do gelo. Ó, geladinho todos, hein? O mini não tá tão gelado. É legal que ficou tipo um fóssil aqui no gelo. Um fóssil no gelo. Muito interessante esses resultados que nós temos aqui na mesa e eu tenho várias informações legais para passar para vocês, várias conclusões aí bem interessantes mesmo. A primeira delas é sobre a bateria. Então, bateria do iPhone 12 Pro versus 13 Pro. Depois que caiu a bateria durante o teste, eu fiquei monitorando e nesse teste de 20 loops do benchmark do 3D Mark, o iPhone 13 Pro consumiu 14% da bateria e o iPhone 12 Pro consumiu 25%. Então a gente tem uma melhora considerável mesmo da bateria na linha 13 Pro. Essa é a primeira informação legal que eu tenho aqui para vocês. A segunda delas é o seguinte: olha o desempenho do iPhone 13 Pro Max e do 13 Pro. A pontuação subiu para 3.215 no Pro Max e 3.221 no 13 Pro. É um pouquinho mais alta no 13 Pro, mas essa variação é normal. Vamos considerar aí 3.200. Bem acima do pico de 2.400 pontos que a gente tinha conseguido antes, né? Quase 1.000 pontos a mais. E uma outra coisa interessante que a gente pode observar aqui é a diferença que aquele núcleo adicional de GPU está fazendo aí na linha Pro. Ele está garantindo quase 500 pontos a mais quando a gente considera a pontuação mais alta e pouco mais de 150 pontos quando a gente considera a pontuação mínima também, né? Então acho que a nossa segunda conclusão aqui é que o desempenho da linha 13 e 13 Mini é inferior ao 13 Pro Max e o 13 Pro. É claro que esse é um teste super controlado, né? Mas mostrou aí o potencial máximo do chip indo um pouco além na linha Pro.
Outra coisa interessante de analisar aqui é que todos tiveram uma queda no desempenho depois do primeiro teste. Independente da temperatura estar super baixa e super controlada, no primeiro loop, né, o primeiro teste que foi feito, ele teve a pontuação máxima e depois reduziu. Então, no caso do Pro Max, ele caiu de 3.215 pontos para 2.430 e se manteve estável nessa faixa, muito estável nessa faixa, até o último loop, que foi 2.348. Então, muito estável, ele só caiu uma vez o desempenho. A mesma coisa no 13 Pro, 3.221, 2.420 e o último aqui foi 2.395, caiu mais um pouquinho. Isso também aconteceu no 13, né? 2.745 no começo, depois 2.272 e aí o último aqui foi 2.196. E o Mini, 2.770, no segundo 2.300 já também, e aí quando chega aqui no final 2.220. E isso se manteve consistente em todos os iPhones 13 e também no iPhone 12 Pro. Eu não falei dele aqui até agora, mas ele também se manteve aí, ó, consistente nessa queda, né? O primeiro resultado dele foi 2.402, lembrando que essa é a pontuação que a gente conseguiu no 13 Pro Max, então a gente conseguiu ela no iPhone 12 Pro resfriado, e aí ele caiu depois, mantendo uma média aí de 1.950 ao longo dos outros testes aqui. Estabilidade no geral, 73%, 73,9%, 79,6%, 79,9% e aqui 80,8%. E um ponto muito importante que eu preciso destacar aqui nesse vídeo é que essa queda inicial de desempenho do primeiro teste para o segundo teste no 3D Mark, ela não parece estar relacionada à temperatura, até porque os iPhones estavam literalmente no meio do gelo, né? Estavam gelados ali, não houve muita variação. E pesquisando um pouco mais sobre isso, eu descobri que parece que esse é um outro tipo de throttling. Ele está mais relacionado à gestão de energia para economizar a bateria. E é isso que afetaria aí tanto essa pontuação como também o percentual da estabilidade, né, que a gente recebe ali no teste. E para tentar comprovar isso, eu cheguei até a rodar esse teste mais uma vez em cima do gelo com o iPhone conectado no carregador. Porém, o resultado acabou sendo o mesmo. Então, além do thermal throttling, também temos essa redução de desempenho adicional para considerar. Então, agora vamos fazer a nossa conclusão analisando apenas o 13 Pro e o 12 Pro, né, que era o intuito desse vídeo. Então, o que a gente consegue observar nessa situação toda? Então, o iPhone 12 Pro começou com 2.402 pontos e teve aí uma redução depois para uma média de 1.950 pontos, uma redução aí de mais ou menos uns 450 pontos. Já o iPhone 13 Pro, primeira pontuação, 3.221 pontos, depois ele reduziu aí numa média em torno de 2.400 pontos, pouquinho para mais, pouquinho para menos. Então, a gente teve aí uma queda de 800 pontos, quase o dobro da queda que teve no 12 Pro. Então, assim, a primeira vez que ele roda mais rápido e depois ele reduz o desempenho. Mas o que dá para analisar é que ele tem uma redução no desempenho bem mais agressiva do que a linha 12 Pro. Então, de certa forma, sim, ele está mais capado. Agora, eu vou rodar de novo esse teste uma vez só para traduzir isso para quadros por segundo. O gelo tá aí? Pôr no gelo aqui de novo, ó. E vamos rodar uma vez só. Assistindo o benchmark. Ô, tá molhando tudo aqui. Socorro, pega o bagulho aí. Tá derretendo tudo aqui. Vai molhar tudo, pega um pano. Tá furado esse isopor. Ô, eu tô me molhando todo. Ô, bom, pelo menos a gente tá testando a resistência à água aqui também hoje, né? Então, olha aí, traduzindo esses pontos para quadros por segundo. Aqui nós temos o 12 Pro. 14.4 quadros por segundo e no 13 Pro 19.3 quadros por segundo. Ou seja, uma diferença aí de quase 5 quadros por segundo, que é bem mais significante do que aqueles 2 quadros por segundo que a gente conseguiu naquelas condições normais. Bom, então tá aí vários testes interessantes, várias informações legais. Lembrando que aqui a gente priorizou a GPU, né? Testes com a GPU, que inclusive teve uma diferença maior aí do 13 Pro pro 13, por causa da GPU, do núcleo da GPU adicional e também por causa da memória RAM adicional. Eu tentei replicar esses testes que vocês viram aqui nesse vídeo com a CPU, rodando benchmarks como o Geekbench, AnTuTu, mas eu não consegui reproduzir esse mesmo resultado. Então isso que está acontecendo aqui me parece um desempenho mais relacionado à GPU, processamento gráfico, do que CPU. Então tarefas no dia a dia não acontece tudo isso que eu mostrei aqui para vocês. Mas de fato tem alguns comportamentos bem estranhos rolando, né? Então, com temperatura ambiente,
o iPhone 13 Pro, ele entrega um processamento gráfico, né, um poder de processamento muito próximo do iPhone 12 Pro, né? Então isso eu achei muito curioso e também um desempenho mais consistente em toda a linha 13. Agora, quando a gente coloca ele no gelo, parece que desbloqueia um potencial adicional. E aí a gente tem resultados bem mais expressivos, como vocês viram. Mas a impressão que eu tenho é que o Thermal Throttling do iPhone 13 Pro, ele ativa numa temperatura mais baixa do que no 12 Pro. Então, caiu, inclusive. Se isso é por algum problema no chip que a Apple não conseguiu otimizar, eu não sei. Mas também explicaria por que eles não falaram, olha, o desempenho é muito mais alto do que a geração anterior. Nesses testes mostra que, se você tacar eles no gelo, reduzir bastante a temperatura, ele consegue ter um aumento de desempenho considerável. Mas se não, temperatura normal ele não tem. Então por isso que talvez a Apple não tenha falado sobre isso. Pode ser corrigido numa atualização de software? Pode, mas parece alguma coisa no projeto, no design desses iPhones que causa esse Thermal Throttling mais agressivo. Então, como vocês leram aqui no título desse vídeo, sim, comprovamos que, pelo menos na parte do processamento gráfico, o iPhone 13 Pro está trabalhando com Thermal Throttling, ele está ficando capado de uma forma bem mais agressiva do que a geração anterior. Mas eu também quero saber qual que é a opinião de vocês. Eu sei que para muita gente, assim, para mais de 90% das pessoas que estão comprando um iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, isso não vai fazer a mínima diferença e ninguém nunca vai chegar a perceber isso, porque a linha 12 já era bem rápida. Então é isso aí, os testes estão na mesa, agora eu quero saber a opinião de vocês, porque eu sei que vocês gostam de analisar também tudo que a gente faz aqui. Postem aí as conclusões que eu quero dar uma lida, vamos tentar entender o que tá rolando. Por enquanto a gente tem alguns fatos aí que conseguimos comprovar neste vídeo. E se você gostou, clique no gostei, deixa o seu joinha aí, valeu demais também se você tá curtindo esse conteúdo e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!